Bom dia, gente. E aí? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao grande tema, né, que são os tratamentos dialíticos. E especificamente nós vamos hoje falar sobre as indicações, né? Deixa eu já convidar aqui meus companheiros, Júlio e Luciano. Aí entrou. Bom dia. Bom dia. Bom? Tô bem, você tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem. Deu certo. Cheguei. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Hugo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Júlio. Como Estamos é que aí na tá? área. Então vai lá, Lembrando, começa aí, vamos manda lá. aí. É, Bom, dando continuidade ao tema que segunda-feira passada a gente começou, que foi falando sobre os tratamentos dialíticos, né, em si. Hoje eu vou propor para vocês dois a continuação e a gente vai focar nas reais indicações desses tratamentos dialíticos, né? Às vezes, pelo menos na minha rotina, eu vejo muito ainda uma falta de um entendimento real do que esses tratamentos podem ajudar, né? Não necessariamente é só naquele paciente, talvez, que está extremamente urêmico, já há alguns dias, né, na internação, sem resultado do manejo clínico em si feito ali. Então vamos discutir isso com todo mundo aí. O que a gente pode, em que situações reais a gente pode ter os benefícios desse tratamento, né, dialítico, seja a hemodiálise, o que a gente pode fazer dentro da técnica de hemodiálise e até mesmo da diálise peritoneal. O que vocês acham? Quer começar, professor? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, a gente pode dizer que, essencialmente, existem três indicações para técnicas dialíticas. Os quadros de doença renal crônica, que é clássico no homem, né? Onde a hemodiálise talvez seja o principal, né? Com aplicação não só de retirada de soluto, mas também de solvente, né? Que seria a ultrafiltração, onde retira uma quantidade de água que está sendo retida. O paciente humano, ele retém muita água, né? Eu não participei da última live, vocês me desculpem, acabei não vendo ainda também. Não sei até que ponto foi discutido, parece que sim, né, Luciano? Da ultrafiltração, né, Sim. da osmose própria e tal. Mas a aplicação é muito curioso, eu gosto de comentar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas hemodiálise para animal é uma utopia, vai deixar o animal fazendo hemodiálise não sei quantas vezes por semana, tantas horas. Isso é no homem, porque ela é preventiva para o doente renal crônico, para que ele não entre num quadro de uremia. Então, ela é feita de forma antecipada à uremia. Por isso que tem um padrão. Existe esse padrão, em geral, 4 horas a cada 48 horas no homem. E ele está fazendo isso enquanto aguarda um transplante renal. Muitos não podem ser transplantados, então eles podem ficar com hemodiálise para o resto da vida, né? Até morrerem, né? Mas a aplicação principal no homem é a doença renal crônica. No nosso caso, como a gente não irá usá-la de forma preventiva, a gente iria usá-la de forma curativa de um estado de descompensação da doença renal crônica. Então, ele entrou num quadro de uremia, ele é doente renal crônico, descompensou, entrou num quadro de uremia, então ela é usada para beneficiar esse paciente, né, para aliviá-lo, vamos dizer assim, daquele estado, daquele quadro clínico de intoxicação. É uma intoxicação. A uremia é uma intoxicação. E uma manifestação clínica por causa dessa intoxicação. Muitas substâncias causam transtornos, né, clínicos.
Então, acaba que ela vem com essa intenção. Nas insuficiências renais agudas, né, a medicina vem trabalhando isso bastante, e as suas aplicações nos quadros de insuficiência renal aguda, elas acabaram sendo um pouco mais recente que eu digo assim, né? Porque para mim recente é 20, 30 anos, né? Porque máquinas permitiram chegar ao leito. Então, a partir do momento que foram criadas máquinas que começaram a chegar perto do paciente, em vez do paciente ir à máquina, a máquina ia ao paciente, intensificou muito a utilização da hemodiálise e de outras variantes da hemodiálise para as insuficiências renais agudas. E nós usamos muito, né, o nosso carro-chefe, as insuficiências renais agudas. E os casos de intoxicação e envenenamento, né, que existem algumas aplicações, algumas indicações, né. Dentro desse contexto, os primeiros trabalhos que eu tive o interesse em realizar com hemodiálise, né, um deles com a professora Tatiana Chalfun, foram de intoxicações e envenenamentos. Tá? Nós tivemos um trabalho, e são trabalhos muito difíceis de serem realizados, sabe por quê? Porque não existe trabalho na literatura com um grupo. Então são estudos de casos isolados, porque você não vai, num homem, você não vai intoxicar um homem, um grupo de indivíduos humanos, você não vai intoxicar esse grupo e fazer hemodiálise desse grupo, para saber como é que foi o resultado. Não, é individual. No caso do trabalho da professora Tatiana Chalfun, foi muito interessante, porque havia uma demanda do hospital do pronto-socorro do estado de Minas Gerais para envenenamento com aldicarbe, chumbinho. E nós fomos conversar com os médicos e é muito triste porque os relatos de intoxicação, os acidentais são raros, a maioria é intencional, tentativa de suicídio. Então, em conversa com os médicos, eles falaram, olha, a gente fez aqui 2 hemodiálises em 2 pacientes, mas não sabemos o que deu, não sabemos se deu certo, se não deu certo. Um paciente melhorou, o outro morreu, a gente não sabe. E aí nós fizemos um trabalho. E aí é que vem a característica, porque nós fizemos um estudo em um grupo de animais, observando o comportamento de distribuição do aldicarb, tanto pelo corpo quanto pelo dialisato. Inclusive, nós fizemos hemoperfusão, que é um cartucho especial de carvão ativado, aonde a substância poderia se prender ao carvão. E nós observamos que a concentração de aldicarb, tanto no dialisato quanto no carvão, era muito baixa comparado com a quantidade de aldicarb que foi colocado no animal. Então, nós entendemos que o aldicarb, por exemplo, quando entra no organismo, ele se distribui e vai direto para o sítio de ação dele. Então, nós temos ali uma distribuição que é ruim para a diálise. Porque o bom da diálise é você ter a substância livre na corrente sanguínea, se presa à albumina, fracamente presa à albumina, porque existem, como a aspirina, por exemplo, fica presa à albumina, mas uma ligação fraca e se desprende facilmente. Então, essas técnicas, assim, mais particularmente das intoxicações e envenenamentos, elas são difíceis muitas vezes. Uma intoxicação na uremia é fácil porque as substâncias são partículas pequenas, livres, que transitam facilmente pelas membranas dos dialisadores e você consegue tirar com mais facilidade, que é o caso, né, que a gente tem na nossa rotina das insuficiências renais agudas ou descompensações dos crônicos. Né? Mas é muito interessante, as aplicações são muito interessantes e tem uma gama interessante e muita coisa acaba ainda não sendo dominado por falta mesmo da possibilidade de estudo, porque são estudos que não se fazem, né? Intoxicações, envenenamentos, a não ser coisas de guerra, né?
como a gente comenta, a própria hemodiálise, ela teve um avanço muito grande na Segunda Guerra Mundial, na Isso. Guerra da Coreia. Essa visão geral que você deu foi muito interessante, porque, olha só, é, tanto de tutor ou até mesmo de colegas, há essa confusão, né, principalmente no crônico, em pensar que nós faríamos hemodiálise como forma de até mesmo melhorar esse rim, né? Tem esse pensamento. E uma das diferenças que você trouxe, Júlio, foi justamente que no crônico humano ele tem um estágio, né, da doença renal crônica que ele chega a falar, bom, você chegou aqui no estágio 5 da doença renal crônica, eles vão até o 5, nós vamos até o quarto estágio, em que é técnica, tratamento dialítico, né, para esperar um rim. E em cima disso, Luciano, a gente tem muito mais, então, um cenário muito preocupante, porque se a gente vai utilizar mais nos casos em que eu tenho um paciente em insuficiência renal aguda ou aquele que era doente renal crônico ficou agudo, a gente tem que entender realmente como utilizar, né? Em que momento, qual que é aquele start, qual que vai realmente trazer resultado. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre os princípios, né? Então, o Júlio comentou agora, então, a gente falou bastante da difusão, né? Que é o mecanismo pelo qual as moléculas pequenas que se movimentam com maior intensidade, porque são menores, elas se difundem melhor pelo dialisador, né? Isso também é determinado pelo tamanho do poro do dialisador, que permite a passagem dessa molécula. E aí você tem a diferença de concentração entre os dois compartimentos, que também é outro item, fator que determina o transporte dessas moléculas. Então, é o tamanho e a diferença de concentração. E isso se aplica muito bem às moléculas solúveis em água, né? Que parte das toxinas urêmicas ou dos solutos urêmicos são 3 categorias, e uma delas é essa, que são as moléculas solúveis em água, que são as moléculas pequenas. Então, dá para ilustrar. E as outras moléculas, então as maiores, as moléculas médias e principalmente as moléculas ligadas às proteínas, elas se difundem pouco pelo dialisador. Por quê? Então elas têm pouca difusão. Por quê? Porque elas são maiores, se movimentam menos, e porque elas não passam pelo poro do dialisador, né? Então, baseado também muito nesse princípio, aí vamos lá, esse é o princípio, é a base ali do entendimento, né? Aí vamos transferir isso para a terapia, para o tratamento. Então, aí vamos lá para a categoria das terapias de substituição renal, terapia renal substitutiva. Então, como implementar esse mecanismo para substituir a função do rim, no que se refere à depuração, né? Então, aqui a gente está falando de solutos, substâncias que se acumulam no organismo, nesse caso, porque o rim não está funcionando bem. Que aí entra no que o Júlio falou, o crônico ou o agudo, né? Então, só botando grandes guarda-chuvas, grandes tópicos disso, né? Porque aí você tem os subtipos e assim por diante. Então, vamos transferir esse método lá para o tratamento. Então, se aplica muito bem para remoção de solutos de baixo peso, muito bom, né? Então, a gente vai pensar em ajudar o rim, né, ou o paciente, no caso, em quais situações? Quando ele está em uremia. Então, se ele está em uremia, aí a gente pode pensar em terapia substitutiva renal com base nesses princípios que eu falei agora. E aí, quando é que ele estaria em uremia? Ou quando ele é um doente renal crônico descompensado, ou quando ele é um paciente em injúria renal aguda, né? Inclusive com tendência à uremia. Então, o Júlio citou o exemplo dos doentes renais crônicos, seres humanos, em estádio 5, que é o estádio dialítico, que
esse paciente, essa categoria de paciente, se ele não fizer a terapia renal substitutiva, no modelo que o Júlio falou, 3 vezes por semana, por volta de 4 horas cada vez, ele entra em uremia. Então, faz de modo a prevenir a uremia nessa categoria de paciente, enquanto eles esperam o transplante renal, que é outra modalidade de terapia renal substitutiva. Você faz o transplante e aquele transplante passa a funcionar como o rim, que já não funciona mais. Muito bem. Então, essa é uma categoria importante. E isso é muito clássico e muito é um determinante importante na medicina. Então, se a gente for falar de diálise em medicina ou for conversar com nefrologistas, a grande carro-chefe é doente renal crônico, né? Isso um levantamento, se eu não me engano, na última década, já deve ter uns 10 anos aí, foi o último que eu tive acesso, que eu fui atrás. Deve ter coisa mais recente. Mas no Brasil tinham por volta de 100 mil pessoas em hemodiálise intermitente na doença renal crônica no estádio 5, né? Então é uma comunidade importante, isso impacta em várias questões, né? Inclusive na saúde do indivíduo, né? Do doente, propriamente dito. Muito bem. Então essa é uma categoria. E daí quando a gente vai transferir o conceito, hemodiálise, princípios, tal, vamos transferir para a veterinária. A gente tem que adequar, né? A base é a mesma, né? Na medicina, ou em ser humano, em cão ou em gato, ou em cavalo, etc., a base é a mesma, né? Que é a difusão, a ultrafiltração. Mas como implementar isso, então transferir o tratamento? Aí vamos pensar nas categorias, então, dos nossos pacientes cães e gatos, que a gente pode pensar em terapia dialítica. Também é a questão da uremia, né? Mas já foge um pouco desse carro-chefe da medicina, que é o doente renal crônico estádio 5, que está compensado, é a pessoa que está em casa, vai trabalhar, vai estudar, ela tem uma rotina de vida, ela não está internada, né? Mas ela precisa 3 vezes por semana fazer diálise. Essa categoria de paciente, para nós, veterinários, ou seja, para os nossos pacientes cães e gatos, é mais complexa de ser implementada. E não é somente, também mas não é somente a questão financeira. É questão, sim, de adequar os maquinários que são desenvolvidos para seres humanos para a gente adequar para cão e gato, que é uma outra transposição, né? Então, grande dificuldade que ainda não se resolveu é basicamente o acesso venoso para você 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, que seja. Não se tem isso na veterinária. A gente não sabe quantas vezes por semana, por mês, se faria diálise num doente renal crônico, cão e gato, nesse estádio. Não tem esse estudo, ele não existe, né? Aliás, existe um modelo desse, até a professora Tatiana estava aqui presente, e até onde eu sei, o único trabalho no mundo que foi feito, diálise em doente renal crônico, cão, é dela, né? Então é um trabalho, acho que de uns 4 anos, em que ela fez em cães no estádio 3, né? Ela não está mais aqui presente, mas a gente pode até convidá-la para as próximas, né? Acho que se a gente convidar antecipadamente, ela aceita, né? Ela se preparar, né? E ela demonstrou nesse estudo dela, né, comparando cães em doença renal crônica, se eu não me engano, era o estádio 3, em um grupo em diálise e outro grupo sem diálise. E não houve diferença de evolução. Então, inserir a diálise naquele grupo não modificou o desfecho, a evolução, a manifestação de sintomas em comparação ao grupo que não fez diálise. Então, nesse estudo, tá? Então, é um dos pouquíssimos estudos que abordaram terapia dialítica em cães com doença renal crônica, compensados, sem estar em uremia. Porque aí, a hora que a gente transfere essa informação, está em uremia, tá? Aí sim eu vou pensar em terapia dialítica. E aquela velha história que a gente sempre fala e ouve há muito tempo, que é quanto antes melhor, sem dúvida, né? Porque o cara está intoxicando, então quanto mais ele intoxica, maior a chance de ele morrer. Então quanto antes você desintoxicá-lo, melhor, possivelmente melhor o resultado. E aí a gente entra nessas duas categorias, que é o doente renal crônico que descompensou, né? Ou o paciente em injúria renal aguda. Muito bem.
que ainda tem os subtipos, e eu vou falar um deles, né? Porque o doente renal crônico que descompensou, sabe qual é a maior, minha impressão? A maior casuística dessa classe é o cara com diagnóstico tardio. É aquele que até tinha um suposto diagnóstico de doença renal crônica, mas ninguém prestou atenção nele, né? E aí ele descompensa muito mais facilmente. Por que que eu estou falando isso? Eu tenho, vocês devem ter também, as pessoas que estão nos ouvindo, vocês dois, Júlio e Hugo, vocês têm esses pacientes que são os doentes renais crônicos, cães ou gatos, estágio 4, ou seja, eles estão com azotemia importante, mas eles não estão urêmicos, né? Uhum. Então, esse cara, a gente não tem ainda evidência, né, e nem recursos, digamos assim, né, de insumos, materiais, equipamentos e tal, para mantê-lo em diálise, né, como é feito na medicina. Agora, se ele descompensa em enteruremia, eu posso precisar. Então, já tive pacientes nesse modelo, tá? Mas a maioria que chega para a gente é aquele que vem em uremia. Ele entra pela porta da uremia, ele entra pela porta do pronto-socorro, né? Então ele entra com sintoma, necrose de língua, melena e etc. Aí você fala, pô, esse cara tá em uremia, né? Ele é crônico, ele é agudo? Não sei, não tem histórico anterior. Vamos tentar. Enquanto você está tentando buscar se ele é crônico, agudo, que pode ter levado aquilo e etc., você já está pensando que talvez ele precise, talvez e muito provavelmente ele precise de terapia dialítica. Então é essa que é uma categoria importante, que é o paciente em uremia, né? Pode falar. Você falou uma coisa interessante, que é a falta de um padrão, vamos dizer assim, para nós, né? De aplicação de hemodiálise. A própria medicina tem dificuldade com o próprio padrão dela, tá? Eles usam esse padrão, mas um médico, um nefrologista, uma vez, numa reunião, comentou isso. Falou assim: esse padrão nosso, ele foi criado e a gente não discute sobre ele, mas ele é discutível também. Inclusive, isso pode mudar até o ônus da hemodiálise, né, na medicina. Mas, enfim, nós tivemos um paciente, a Tatiana e a Juliana, que eram minhas orientadas na época, nós tivemos um paciente, um Beagle, que nós conduzimos esse Beagle só com hemodiálise há mais de 20 anos atrás, porque nem dieta existia, na verdade, não existia nenhuma possibilidade de uma ajuda em um tratamento conservador. E o que nós propusemos aos tutores é assim: passou mal, traz para a gente que nós vamos verificar o que que é. Aí, quando a gente verificava que estava num quadro de uremia, a gente hidratava o paciente, porque ele vinha de um vômito, uma inapetência de poucas horas. Aí a gente fazia uma hidratação rápida, submetia uma sessão de hemodiálise e mandava para casa. Foi muito interessante, foi uma experiência muito interessante, durante 2 anos. E ela variava muito, uma vez por semana, a cada 15 dias. Teve uma vez, foram 3 meses que esse animal não deu notícia. E aí eu ainda falei com a Juliana, falei: Juliana, liga, orientado é bom para isso, né? Liga para saber o que está acontecendo. Ah, tá ótimo, tá super bonzinho e tal. Então, a gente não sabe muito bem definir todas as necessidades que um animal tem. Tudo que nós fazemos, dieta, né, tratamentos conservadores com antioxidantes, né, anti-inflamatórios naturais, com controladores de proteinúria, tudo isso a gente sabe que nós estamos fazendo de uma maneira muito mais preventiva, né, do que talvez a possibilidade da gente promover uma ajuda muito grande em sobrevida, né? Nós sabemos de algumas sobrevidas, sim, para algumas condições, mas muito aquela história do São Tomé, né? Aqui é o contrário, nós não vamos pagar para ver. Então, por isso que muitas vezes a gente propõe algumas condições, né, para que a gente tenha uma expectativa de trazer benefício para o animal. E eu acho que o grande problema, como o Luciano comentou, é a instalação da uremia, porque se ela fosse uma condição que a gente pudesse ter uma facilidade de lidar com ela, tudo bem, mas não é. A gente sabe que ela é muito grave para o animal.
E muitas vezes é o que mata o animal, esse quadro tóxico, né? Esse quadro de intoxicação. Então, eu acho que nós estamos ainda num momento, numa história, né, lidando com possibilidades de benefício para os nossos pacientes, que muitas delas, né, elas são ações que a gente enxerga como uma diálise numa ira, a gente enxerga o benefício ali quando ela é feita na hora certa, né? Não é difícil saber a hora certa, é quanto antes melhor, essa é a hora certa, né? E também das questões preventivas, né, que a gente vem trabalhando e promovendo, vamos dizer, os benefícios que a gente julga que está promovendo para aqueles animais, né? Não é uma coisa muito simples. E quanto mais a gente avança, parece que mais complicado ainda vai ficando, né? Mas Lembrei, lembrei de uma frase que o Fernando gosta de falar. O Fernando, um dos nossos diretores, né? Trabalhei com o Luciano, que ele disse que ouviu isso quando ele estava sendo orientado pelo médico, que quando ele fez mestrado, que a melhor hemodiálise é aquela que não é feita, né? É justamente trazendo a seguinte informação, ó, é um cenário complicado se eu preciso desse tratamento para tentar tirar o paciente desse quadro de intoxicação tão grave. Então, ter diagnósticos cada vez mais precoces, né, da doença renal crônica, visto que também concordo com o Luciano, aquele cara que chega extremamente urêmico e que você fica, bom, isso é um crônico que está muito urêmico, resultado é complicado de você ter ali naquele momento. É possível, mas é complicado. Saber a causa de uma injúria renal aguda, que dá um trabalho danado, né? Tanto que a hemodiálise ou a diálise peritoneal vem aí para te dar até aquele tempo ali para você descobrir, bom, esse rim parou de funcionar por esse motivo, então vou atuar nesse motivo. E às vezes o tratamento dialítico pode te ajudar, se for principalmente por uma intoxicação, e você conseguir, por alterações aí na técnica da hemodiálise, você conseguir tirar essa intoxicação junto com a uremia, né? Ou seja, o fator intoxicante sair também junto com a uremia. Então, é realmente um contexto complicado e que demanda a gente entender cada vez melhor isso, né? A prevenção. E quando eu estou no cenário de guerra, que é o que eu enxergo que é um quadro agudo, saber o que causou e se eu vou realmente precisar desse tratamento para que eu consiga ganhar tempo e esse paciente não ter as consequências da uremia. Então fica aí a dica para todo mundo, vamos sempre tentar prevenir. E saber o que causou, Hugo, no caso da injúria renal aguda, é aquela velha história. A gente, nós três, e eu particularmente, a gente bate muito nessa tecla, que é você procurar, quando aprende, quando estuda, quando implementa no paciente, você procurar separar esses itens por grandes grupos, né? Então, parta o raciocínio do grande grupo, não parta assim, o que será que causou ira neste gato? Será que ele teve contato com o lírio? Legal pensar isso, mas não vai para o pré-renal, renal e pós-renal, né? Porque, por exemplo, isso está descrito, tá? Então, se você tem a ira de origem, né, a injúria a origem da injúria que causou a insuficiência renal aguda, né, foi pós-renal, ou seja, uma obstrução de fluxo, por exemplo, ureteral, que você demora um pouquinho mais, às vezes, para esse diagnóstico, né? Você desobstruiu, retomou fluxo de urina, você corrigiu a ira e muitas vezes esse paciente sobreviveu. E os estudos mostram pacientes que foram submetidos à hemodiálise, cuja origem da injúria renal aguda foi pós-renal, tiveram uma taxa de sobrevida muito grande, mas faz todo sentido isso é demonstrado. Quando é pré-renal, talvez entre muito no que você citou agora há pouco, que é a palavra do Fernando, né, baseado no ex-orientador dele, que a hemodiálise bem feita é aquela que você não precisou, né? Isso talvez encaixe muito bem na ira de origem pré-renal.
Porque se você prestou atenção na pressão, na volemia, na hidratação daquele paciente, muitas vezes hospitalar, internado, e ele está cursando com indícios de ira, você ajustou isso, talvez você não precise da diálise. Né? O problema é quando você passe a precisar, porque esse cara agora está urêmico. Agora, na ira de origem renal, aí o desafio é maior, né? Porque a maioria desses caras vão precisar de diálise. Então, etileno glicol, aminoglicosídeo, contraste radiográfico, idiosincrasia entra nessa lista, uva em cão, lírio em gato. Então, esses caras, a maioria vai precisar de terapia dialítica. Que aí para mim, faz bastante sentido esse conceito de quanto antes melhor. Né? Porque quanto antes melhor na de origem pré-renal, aí você perdeu o time, provavelmente. E na pós-renal também você talvez perdeu o time, né? Uma regra que vale bem para o quanto antes melhor é que você recebe o paciente, estabiliza o paciente, reidrata o paciente, descobre se essa questão é pré-renal ou pós-renal. Se você identifica que é renal, né, de origem renal, e você ainda está na luta para identificar. No nosso caso, você vê que são citações que são interessantes, né? Até dentro do nosso próprio país, né, Luciano? Aqui nós temos o índice altíssimo por causa da leishmaniose, né? Então nós temos de origem renal glomerular, né? É importante, de um problema que eu demoro para poder obter os primeiros resultados da melhora desse paciente. Então, ele deve ficar num quadro de ira por um tempo longo, né? Num quadro de uremia por um tempo longo. Então, o importante é, após você reidratar, identificar em torno de 48 a 72 horas depois, caso ainda persista a azotemia grave, importante, inclusive a possibilidade do quadro de uremia, já cabe a primeira sessão, né? Então, eu acho que esse é o conceito do quanto antes melhor, né? 48, 72 horas de um animal estabilizado, hidratado, né? Desobstruído, caso seja, né? Porque a gente sabe que o pré-renal e o pós-renal pode não precisar de nada, a não ser a sua intervenção de correção, né? E a hidratação, obviamente, pressão, essas coisas que a gente sabe da importância da estabilização, né? Por ter sido o causador da descompensação do paciente. Outro item que entra nesse raciocínio, a uremia, perfeito, né? Mas é a produção de urina, né? Então, quando a gente recebe esses pacientes, fala, olha, ele está em oligúria há 4 dias, né? Anúria há 4 dias. Fala, pô, tudo bem, vamos tentar. Mas já chega um paciente cujo desfecho não deve ser legal, né? Deve vir a óbito e a maioria vem. Então, esse é um outro exemplo de quanto antes melhor, né? Você está vendo esse cara úrico frente a um ajuste de pressão, um ajuste de volemia, de hidratação, e ele não responde à produção de urina, né? É aquilo que eu falo, né? Ah, não, esse cara vamos entrar com o diurético. Então, a hora que você está pensando no diurético, ele tem. O diurético aí é furosemida, manitol, seja, tem que ser também o quanto antes, né? Porque se você perder o tempo e ele entrar em fase de manutenção de ira, não vai funcionar. Né? Então, são ações que são feitas muito rapidamente, as decisões são muito rapidamente, por isso quanto antes melhor, né? E são muito dinâmicas, né? Por isso que tem que estar preparado, o raciocínio tem que estar muito rápido, né? Eu acho que é importante para a gente, né, talvez esteja na hora da gente terminar também o nosso encontro. Eu acho que uma coisa que é muito importante é acreditem que as técnicas dialíticas funcionam, porque nós não estamos inventando nada, nós estamos aplicando um conhecimento. Entendam também, por outro lado, que muitos dos seus pacientes podem não ser beneficiados não por causa da técnica em si, mas talvez porque ele não estivesse no momento ideal para que você fosse beneficiado. E nem sempre a gente sabe o momento ideal de benefício. A gente pode saber como um prognóstico talvez um pouco desfavorável, um prognóstico reservado muitas vezes, né? Tipo, você acha que vai dar certo? O prognóstico fica reservado, a gente não tem certeza, talvez, se vai dar certo. Eu já tirei animal em coma, com diálise, já fiz diálise em animal que recebeu
doses elevadíssimas de ivermectina, sabe, que chegou em coma, eu fiz diálise, ele voltou para a clínica em coma, que não adiantou, ou seja, a ivermectina talvez não seja facilmente retirada. Então, assim, tem muita coisa, né, que a gente não sabe se a gente vai ter resultado positivo, tá? Às vezes a gente submete um animal à sessão com a esperança de que ele vai ser beneficiado, mas nem todo animal é beneficiado. E, infelizmente, muitos animais, mesmo sendo beneficiados da hemodiálise, muitos animais ainda morrem, porque a condição do animal não deixou que ele, né, tivesse um desfecho favorável. Então, ainda, não só para nós, mas para a medicina em si, tá? É complicado algumas das situações. Visto. Como a gente está nessa trilogia aí, né, das terapias dialíticas, acho que faltou a gente falar um pouquinho mais dessa questão da intoxicação exógena, né? Então, a gente está falando da uremia, etc., que é carro-chefe, sem dúvida, mas o Júlio citou ivermectina agora. A gente pode falar disso na semana que vem, mas é só para uma sugestão. Pode falar, Hugo. Não, só para complementar o que o Júlio disse, né, dessa situação que é complicada, a gente já falou em outros encontros que o índice de mortalidade no cenário da insuficiência renal aguda é alto, tanto no ser humano quanto na veterinária, e são situações em que você utiliza de todas as formas possíveis, né, tentar retirar aquele paciente daquele quadro, inclusive pacientes que são submetidos a esses tratamentos dialíticos, né? Então, realmente a palavra que eu acho que a gente sempre tem que utilizar na nefrologia, mas não só na nefrologia, em qualquer situação de saúde, é prevenção, né? E agir o quanto antes. Então fica a dica para a próxima. Gostei da ideia, Luciano, dessas aplicações, né, na parte de aplicações exóticas, vamos dizer assim, envenenamentos, né, overdose de medicamento. E nós podemos falar das complicações em si, né? Qual é o paciente, como é ideal que o paciente chega, qual é um paciente que gera riscos de complicação, né? Quais são as complicações da hemodiálise também, né? Então, acho que fica aí, né, como um desfecho aí dessa trilogia, nós falarmos um pouco, né, sobre essa parte difícil, né, da hemodiálise. Legal, combinado. Fechado. Beleza. Beleza. Obrigado, então, vocês novamente, mais uma vez. Obrigado, gente. Juntos. Grande abraço. Boa semana para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço a todo mundo. Tchau.